Como eu falei pela manhã, neste mês do aniversário da igreja, 65 anos, motivados pela viagem que fizemos à Ásia Menor, na Turquia, visitando as 7 igrejas, as 7 cidades que abrigam as igrejas citadas no livro do Apocalipse, nos capítulos 2 e 3, eu quero nesta noite estar falando sobre a segunda igreja, a igreja de Esmirna. E para isto, nós estamos recebendo aqui especialmente o grupo que foi comigo nesta viagem. Eu queria convidá-los para vir pregar comigo. O que vocês acham? Estou aqui vendo a Kátia, fica em pé, Kátia, viajou conosco, a Cláudia e o seu esposo Alencar. São os nossos visitantes desta noite, viajaram conosco, juntamente com a Carla, que está ao lado, e também a Simone, e o Felipe, que está ali, aqui à minha esquerda, esta equipe que esteve viajando lá na Ásia, conhecendo as igrejas, as cidades. Muito obrigado, podem assentar, nós louvamos a Deus pela vida de vocês. Que fique o convite para as próximas mensagens. Próximo domingo, a igreja de Pérgamo, com muitas fotografias, muitas histórias impressionantes no culto da manhã. Para isto, abra sua Bíblia em Apocalipse no capítulo 2, faremos a leitura dos versos de 8 a 11. Apocalipse no capítulo 2, os versos de 8 a 11. Carta à igreja em Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Deixa-me contextualizá-lo no livro do Apocalipse. Escrito por João, é uma revelação direta de Jesus Cristo ao apóstolo João, que estava banido, preso na ilha de Patmos. Ali ele ficou aproximadamente 4 anos, com mais ou menos 90 anos, 94 anos de idade. Ele então recebe esta mensagem do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus pede que ele registrasse esta revelação. E o livro do Apocalipse, todos os seus 22 capítulos, eles tratam desta revelação do Senhor Jesus, especialmente as 7 cidades que abrigavam as 7 igrejas nas casas das pessoas. É bom que se diga que não há nestas cidades um templo, como nós temos, por exemplo, aqui. As igrejas naquele tempo, estamos falando do 1º século, elas se reuniam em casa, na casa das pessoas. E o que nós temos hoje nas cidades são ruínas do que já foi cidade, como por exemplo Éfeso, citado aqui pela manhã, e agora Esmirna. O irmão pode ver uma imagem do centro da cidade, o relógio do século XIX, uma cidade muito importante, a 3ª cidade maior da Turquia. Ela perde para Istambul e para Ankara, que é a capital da Turquia. Esta cidade, a cidade de Esmirna, uma linda cidade, uma cidade espetacular, bonita, uma cidade florida, uma cidade alegre. Ela está na costa oeste da Ásia Menor, no Mar Egeu, e hoje ela conta com aproximadamente 4 milhões de pessoas, de habitantes. Naquela época do apóstolo Paulo, ela tinha aproximadamente 250 mil habitantes. No contexto de João, naquele tempo, ela abrigava ali 250 mil pessoas, mais ou menos, aproximadamente. Uma cidade muito importante do ponto de vista comercial, artístico e cultural. Homero, o autor da Ilíada e Odisseia, é desta cidade, nasceu nesta cidade. E é uma cidade muito vultuosa, também foi naquele tempo, com relação à cultura. A exemplo de Éfeso, também foi uma cidade que esteve sob domínio de alguns impérios, como por exemplo os lídios, os persas, os macedônios, os romanos e hoje os árabes, que tomam conta daquela região. Assim,
nós encontramos nesta cidade que foi palco também de muita religiosidade aos deuses gregos, como por exemplo Zeus, o senhor dos deuses e dos homens, que habitava no Monte Olimpo. Lá na Grécia nós temos em Atenas este templo dedicado aos deuses, como também Cibele, a deusa mãe, segundo os gregos, e outros deuses que aquela cidade abrigava, inclusive com algumas estátuas e devoção a estes deuses gregos e romanos também. E nós temos algumas características, e para isso, alguns tópicos desta apresentação, meus irmãos, desta mensagem. A origem do nome Esmirna, o simbolismo da mirra na Bíblia, a mensagem para esta igreja, perseverança e tribulações e aplicação para os nossos dias. Assim nós encontramos, irmãos, o significado desta palavra Esmirna em português ou Izmir em turco, que é o nome da cidade que nós encontramos lá. Nós vamos a Izmir, uma cidade portuária, com um bom aeroporto, uma cidade que tem crescido e desenvolve o turismo, inclusive religioso, e ela é citada no livro do Apocalipse, no capítulo 2, conforme a nossa leitura aqui nesse momento. O nome Esmirna tem suas raízes na palavra mirra, e ele possui um significado também simbólico na palavra do Senhor. Uma resina aromática usada desde a antiguidade como perfume e como incenso. E esse nome reflete então a conexão direta com o seu nome ao comércio de mirra. Daí a origem desta palavra, dando nome à cidade. Há uma característica interessante nesta cidade, neste tempo, e toda vez ou quase todas as vezes que eu fizer referência, irmão, eu estarei me referindo àquele tempo, tá certo? Estarei me referindo a 2000 anos lá atrás, no tempo em que esta carta foi dirigida àquele povo, àquela gente. Já naquele tempo e naquela época, a população de Esmirna possuía uma característica muito interessante que os historiadores trazem. Eles eram fiéis tanto aos gregos como também aos romanos. A população desta cidade possuía uma identificação fiel com o poder que estava instituído. É muito interessante perceber esta característica daquela gente, daquele povo, naquele tempo. A característica da fidelidade, da concordância, da aceitação do sistema estabelecido, fosse ele grego ou fosse ele romano. E é interessante então perceber que esta característica é uma característica citada por Jesus, fazendo referência à sua igreja de Esmirna, que era uma igreja fiel e fiel até a morte. O tema central desta carta e desta igreja é a fidelidade do seu povo. Fidelidade em meio à perseguição, à tribulação, às provas em que esta igreja se mantém fiel, mesmo vivendo diante de tantas turbulências, perseguições, num tempo de perseguição religiosa para com os cristãos. A importância da mirra na cultura antiga é bem interessante, porque ela fazia parte dos rituais de embalsamento, oferendas aos deuses e uso medicinal também. Uma resina importante para estes elementos. Nós temos na palavra de Deus também, como símbolo de sofrimento, na Bíblia, a mirra, ela possui também um símbolo de sofrimento, e nós podemos perceber isto, como por exemplo, a unção de Jesus, quando Jesus foi ungido, quando Jesus recebeu, a partir daquelas mulheres, uma unção. Os magos que foram levar presentes a Jesus, por ocasião do seu nascimento, eles levaram ouro, incenso e mirra. E o simbolismo da dor, da morte, do sofrimento de Cristo durante o seu ministério. Então, já no seu nascimento, o Senhor Jesus recebe os presentes,
E um dos presentes que ele recebe como sentido de autoridade, de unção, de poder, a mirra. Mas ela também tinha um simbolismo, e alguns estudiosos da palavra de Deus irão entender que este oferecimento de mirra, que era esta resina com um aroma amargo, ele fazia referência ao sofrimento e à morte do Messias como servo sofredor. É muito interessante perceber este presente. Receber algo que faria parte da sua vida como servo sofredor. E simbolicamente, isso se tornou muito real, ainda que ela apresente este símbolo, retratando o sofrimento do Senhor Jesus. De fato ele sofreu, e sofreu muito. Agora nós vemos também, irmãos, a mensagem da palavra do Senhor a este povo. Qual foi a mensagem que esta igreja recebeu de Jesus Cristo? Veja comigo, capítulo 2 do livro do Apocalipse, nós estamos vendo do 8 ao verso 11. Ao anjo da igreja escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. O verso de número 8 já apresenta a divindade do Messias, e quando ele faz referência que eu sou o primeiro, eu sou o último, Jesus está alcançando uma comunidade judaica que mora nesta cidade, e que ali eles estão convivendo também com os cristãos. Há uma mistura de judeus convertidos, há uma mistura de judeus raiz, há uma mistura de crentes cristãos que estão ali convivendo no mesmo ambiente. Então, na mente judaica, era Moisés, aquela figura principal que no Antigo Testamento recebe o poder de Deus e o direcionamento de Deus, e Moisés entrega a lei após receber, e Moisés então dá e traz o direcionamento para o seu povo. Então, na mente judaica, Moisés é o profeta, Moisés é o homem de Deus do Antigo Testamento, e de fato era. Mas quando o Messias se apresenta, e Jesus vai dizer assim: eu sou o primeiro e o último, ele está dizendo: eu venho antes de Moisés. E eu sou o último porque ninguém virá após mim. Ele está tocando na mente judaica presa a Moisés. A mente judaica presa a Abraão. A mente judaica presa aos patriarcas. A mente judaica que só conseguia perceber a lei que punia, olho por olho, dente por dente. Quando Jesus fala através de João: eu sou o primeiro e o último, ele está alcançando uma mente judaica que precisava ser aberta para compreender a realidade do Messias. Ele inclusive vai dizer: eu estive morto, eu provei da morte, eu fui crucificado. Os discípulos viram quando Jesus se apresenta a eles, mostrando a marca dos cravos. Ele ressuscita, e quando ele fala e traz esta palavra a João, que estava na ilha de Patmos, esta revelação que João tem, esta visão que ele tem do Messias, que já estava entronizado na glória com o Pai, ele fala com João: eu estive morto, mas eu estou vivo. Já é uma mensagem de vida. O Evangelho é uma mensagem de vida, é uma mensagem de esperança. O livro do Apocalipse é uma mensagem de esperança. E ele então fala no verso de número 9: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. A mensagem a esta igreja é uma mensagem de perseverança diante das dificuldades. Quais dificuldades? E uma dificuldade séria, grave e complicada. Você não pode professar a sua fé. Se professa a sua fé, você pode ser morto. Você pode ser denunciado. Isso levaria os cristãos, como levou os cristãos, a se reunirem nos lugares mais inusitados, mais diferentes, nada convencional, como por exemplo, em algumas catacumbas submersas, subterrâneas. Alguns cristãos se reuniam nestes lugares.
Porque, em geral, as pessoas têm medo de cemitério, não é verdade? Quem tem medo de cemitério aqui fica sentado. Aí, todo mundo tem medo de cemitério. Todo mundo tem pavor de cemitério. Aliás, de fato, não é um local bom, agradável. Ninguém fala que vai passear no cemitério. Ou tem? Talvez haja, não sei. Era um local que provavelmente as pessoas não iam. E à noite, o que talvez aumentava mais ainda o medo. Imagina, vamos fazer um grupo de comunhão no cemitério à noite, quem vai? Alguém iria? Talvez num ambiente de perseguição, possivelmente, se o cemitério fosse o único local para reunir, talvez nós nos encorajássemos a ir. Você iria, Neander? No cemitério de madrugada? Iria. Será que iria mesmo? Iria, pastor Francisco? Vai pensar. Vai pensar. Mas era uma forma que os discípulos se encontraram de se reunirem. Foram chamados de canibais, comer criança, por causa do elemento, por causa da ceia do Senhor. Eles eram tidos como canibais, comedores de carne humana, porque eles ouviam falar que quando os cristãos se reuniam para participar de uma ceia, eles bebiam sangue, porque é aquele discurso de Jesus em Mateus 26, 26, e os outros evangelhos, quando eles falam a respeito da ceia do Senhor: este é o meu sangue que é dado por vós. As pessoas que ouviam isso, eles então entendiam que os crentes, os cristãos, comiam carne humana e bebiam sangue das pessoas. Este é o meu corpo que é dado por vós. Quando eles ouviam o apóstolo Paulo falar a respeito disso, quando eles ouviam aquilo que Jesus falou a respeito, que a minha carne é para ser comida, então eles achavam que os cristãos eram canibais. E tantas outras coisas. Mas há uma característica aqui, irmãos, muito interessante, que é bom que se note, no verso de número 9, quando ele fala a sua tribulação e a tua pobreza. Os historiadores dizem que esta pobreza era uma pobreza real, financeira. Os cristãos, eles viviam na pobreza por uma coisa: o Império Romano confiscava os bens dos cristãos que professavam a sua fé em Cristo Jesus. E o que é que isto aconteceu? O que é que isto provocou? Provocou a pobreza de muitos cristãos que tinham seus bens confiscados. O Estado ia lá e tomava conta de tudo. É crente, é cristão, segue o Nazareno, pega tudo que é deles. E isso gradativamente foi provocando pobreza. Quando a gente fala, quando nós falamos a respeito de perseguições políticas, ideológicas, é porque nós já vimos esse filme. Nós já vimos este filme. Nós já lemos na história que quando um governo, quando um império começa a se incomodar pela presença cristã do Evangelho de Cristo, Salvador, transformador, que virá como juiz para julgar as obras dos seres humanos, isto pode provocar insatisfações. Insatisfação por parte daqueles que têm o poder e o domínio, o poder da espada, o poder da lei, para prejudicar aqueles que professam a sua fé. É muito interessante perceber isso, irmão. Aqui, o que Jesus está dizendo através de João: eu conheço a tua tribulação proveniente de perseguição e uma tribulação proveniente de pobreza, de escassez de material. Agora, e recursos materiais. Agora o irmão perceba, uma cidade rica, bonita, com comércio a todo vapor, uma cidade chamativa, a terceira cidade do império, ali na Ásia Menor, e os que professam a fé cristã empobrecem, não podem vender. Esta é uma identificação nesta palavra. E aí tem outro problema.
tem um outro problema, um problema mais interno. O verso 9 traz outro problema. E a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Aqui tem um outro problema grave, meu irmão. Como eu disse no início, havia uma reunião de judeus convertidos, de cristãos, e eles então reunidos, eles tinham a tolerância do império, porque o império tolerava a religião judaica. Os irmãos sabem que no período de Jesus havia uma tolerância não só com o cristianismo, mas com as religiões em geral, e o judaísmo era tolerado pelos romanos. Eles diziam para os judeus: olha, vocês seguem a religião de vocês, não mexam com a gente, vocês ficam para lá, resolve o problema de vocês, não me tragam problema. Assim eles estavam convivendo, judeus e cristãos. Mas o que acontece? Os cristãos começam, crendo em Cristo, obviamente, a ter um comportamento que vai se distanciando dos judeus, que tem lá a mente nos patriarcas, lá a mente lá em Moisés. Os cristãos começam então a entender que era só Jesus Cristo, e não César. E aí o que acontece? Os judeus começam a se distanciar dos cristãos, e os judeus começam a dizer assim: olha, nós não temos nada a ver com esse povo. E como consequência, o verso fala sobre isso, os judeus das sinagogas começaram, infelizmente, a denunciar os cristãos ao império. Eles diziam assim: nós não somos como eles. Nós estamos aqui, nós aceitamos o regulamento de César, mas estes não. Eles não aceitam as determinações legais. E o que acontece? Os cristãos passam a conviver sozinhos entre si, e eles passam ao desamparo da lei. Eles começam a se distanciar dos judeus, e a tolerância romana gradativamente vai sendo retirada, e os cristãos vão deixando de ter a proteção civil dos romanos, da lei. E os judeus entregavam os cristãos à morte. Não estou aqui falando mal de judeus e de cristãos, não estou falando que... a minha questão aqui não é essa, tá, irmão? Não estou aqui dizendo, e o meu problema com os judeus, eu estou retratando aquilo que foi a história. E retratando nesse texto, quando nós encontramos esta referência, judeus que não são os judeus, são antes da sinagoga de Satanás, além da perseguição externa, havia entre eles aqueles que faziam o papel do capeta, do Satanás, para perturbar aqueles que professavam a fé. Um problema interno. E o problema da difamação, mentindo, perseguindo, criando problema para que eles professassem naturalmente a sua fé. Mas aí vem a palavra, verso 10: não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Leia comigo o final desse verso, irmão. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Esta é uma igreja que demonstra o seu exemplo de fé, o exemplo inspirador de fé, que em meio à perseguição, em meio à pobreza física de recursos, eles estão firmes no propósito de servir, de seguir a Cristo e não negarem a sua fé. Você já ouviu falar em Policarpo? Há uma história muito interessante de Policarpo, é uma história que eu gosto muito. Um senhor com 86 anos, que foi perseguido pelo imperador Marco Aurélio naquele tempo, quando ele foi posto à prova, e ele não negou a Jesus Cristo. Quando a ele foi oferecida a oportunidade pelo procônsul romano, de negar a Cristo e viver, e se não negasse a Cristo morrer,
o procônsul falou com ele: você nega Cristo? E ele disse, aspas, eu servi a Cristo por 86 anos. Ele nunca me fez mal. Como posso blasfemar contra o meu rei que me salvou? Então o procônsul condenou a morte daquele homem à fogueira. E é interessante que este homem, no final da sua vida, ele teve muitas experiências com Deus ainda, inclusive de livramentos. O relato da morte. E há um historiador, um teólogo que fala a respeito disso, que há relatos de que alguns judeus financiaram a madeira para a fogueira deste homem Policarpo. É por isso que o texto é tão enfático quando fala sobre isso. E às vezes nós lemos o texto e não percebemos. Sabe por quê, meu irmão? Às vezes o inimigo pode estar ao seu lado. Às vezes o difamador pode estar ao seu lado. Às vezes a perseguição não está lá fora, às vezes a perseguição está dentro da sua casa, está dentro da sua família, e muitas vezes nós não percebemos. Às vezes está dentro de um ambiente religioso. A pessoa que te persegue, aquela pessoa que quer o teu mal, aquela pessoa que não quer o seu bem, aquela pessoa que quer ver a sua derrota. Às vezes a perseguição está ao seu lado daquela pessoa que bate no seu ombro, dizendo que você é meu amigo e eu estou com você para o que der e vier. Muitas vezes são essas pessoas que fazem parte da sinagoga de Satanás e nós precisamos estar alertas. Imagino que deva ter sido muito duro eles ouvirem isso. Como assim, Senhor? Dentro do nosso ambiente há aqueles que são da sinagoga de Satanás? Sim, é possível. Porque talvez nem todos estejam com o mesmo espírito e com o mesmo desejo de servir ao Senhor. E o Senhor Jesus fala, não temas. E deixa-me dizer para você o que significa esses 10 dias deste verso. 10, na palavra de Deus, é o número de completude, é o número de realização completa. Não há nenhum misticismo nesta frase. Quando ele diz assim, 10 dias, ele está se referindo ao seguinte: há uma perseguição que virá e terminará, ela não durará para sempre. Será uma perseguição que acontecerá, mas vocês fiquem tranquilos, porque isto faz parte do processo e faz parte da vontade de Deus. Estes 10 dias que o texto bíblico nos mostra aí, ele diz exatamente isto. Este sentido do entendimento que a palavra nos traz, da vitória final, de um número completo, de um número perfeito. Por isso ele diz assim, não temas. Ela vai começar, mas ela vai terminar. Agora, interessante, irmãos, nesta carta, pode colocar o próximo slide, irmão. Qual foi o pecado denunciado por Cristo nesta carta? Qual foi o pecado? Olha que interessante. A igreja de Pérgamo, no verso 14 do mesmo capítulo, tenho contra ti algumas coisas. A igreja de Tiatira, verso 18 do capítulo 2, o verso 20. Tenho contra ti uma coisa, está aqui no texto, toleras esta mulher Jezabel. O capítulo 3, a igreja de Sardes, ele diz aqui no verso 2, você não tem se achado íntegro. Quando ele vai para a igreja de Filadélfia, ele não tem nenhuma crítica, nenhuma observação, nenhuma exortação. Mas ele tem com a última igreja, que é a igreja de Laodiceia. Verso 15, conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem é quente, e nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E aí eu volto para o capítulo 2, a igreja de Esmirna nessa tela. Pode colocar, meu irmão. Qual foi o pecado dessa igreja? Você já havia pensado nisso? Será que esta igreja não tinha pecado, irmão? O que você acha? Tinha pecado? Sim, tinha pecado. Qual foi o pecado denunciado? O fato de Jesus não ter falado com João e denunciado e dito, eu tenho algo contra ti, isto não quer dizer que aquela igreja não tinha alguma coisa que consertar.
Mas nós podemos entender que é possível uma igreja agradar ao Senhor. É possível uma igreja viver para o Senhor, que o Senhor não tenha nada a dizer a respeito desta igreja. Não que esta igreja não tenha problemas e dificuldades, porque não há igreja perfeita, meu irmão. Não há liderança perfeita. Não há membros perfeitos. Não há membresia perfeita. Porque perfeito só o Senhor Jesus. Eu sou o primeiro e o último. Ele declara isso no verso de número 8. E todo o olhar do povo é para a direção do Senhor. Mas quando nós começamos a olhar para os lados e olhar para o outro, nós começaremos a ver e a perceber os defeitos, e aí nós iremos, conforme o texto nos mostra, nesse processo de desencontro de objetivos dentro da própria igreja. Esmirna não é acusada de cometer pecados específicos. Era uma igreja tão sofrida e que estava passando por turbulências, por perseguições, vendo as pessoas morrerem e as pessoas sendo levadas ao tribunal, que esta igreja estava muito ligada com o Senhor. Eu vejo aqui uma grande humildade desta igreja, como se eles dissessem: Senhor, nós estamos sofrendo, mas nós estamos contigo. Senhor, nós estamos sendo levados ao tribunal, mas nós estamos contigo. E eu disse para os irmãos no início desta palavra que os cidadãos de Esmirna, eles eram fiéis aos gregos, foram fiéis aos romanos, e aqui Jesus chama a atenção deles, quando Jesus vai dizer no verso de número 10, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E eles sabiam o que era fidelidade, porque eles eram fiéis aos impérios. Mas agora Jesus chama-os e diz assim: vocês serão fiéis a mim. E eu vejo esta igreja, irmão, com tanta humildade, de reconhecer que eles precisavam estarem aos pés da cruz para vencer a perseguição, os maus irmãos, a pobreza, a escassez, o distanciamento, a morte, os tribunais. Somente com o Senhor eles teriam forças para vencer as suas lutas. Esta é uma mensagem para nós. Nós sabemos que há perseguição. Nós sabemos que há vários níveis e estilos de perseguição. Mas o Senhor diz: não tema. Não tema. Há uma guerra espiritual, Satanás contra a igreja do Senhor. E é interessante, ele incita as autoridades. Não se engane, são autoridades que estão sob influência demoníaca. São autoridades que estão sendo influenciadas por Satanás para produzir leis, para interpretar leis e para executar as leis. E nós não precisamos ir muito longe para entender que isto acontece em nosso Brasil. Há pessoas declaradamente contra a família, contra casamento, contra pai, contra mãe, contra filho, contra bons costumes. Nós sabemos que perfeitamente em nosso país há isso. E muitas vezes com um discurso bonito, com um discurso manso, muitas vezes com um discurso até sutil que engana as pessoas. E que nós parecemos que tem o intuito de bondade, mas é Satanás com seus demônios trabalhando para destruir uma nação, para destruir uma família, para destruir as obras de Deus, mas graças a Deus que Jesus Cristo veio para destruir as obras de Satanás. E se alguma perseguição acontece, é porque o Senhor permite que a sua igreja passe, para que ela seja purificada, para que nós sejamos despertados para a fé, como esta igreja estava muito esperta e atenta àquilo que ela estava vivendo. Esta carta é uma carta que fala muito sobre isso. Aqueles governantes e autoridades que estavam querendo um momento para perseguir e produzir dano aos crentes daquela igreja. Mas os cidadãos de Esmirna, que sabiam o que era ser fiel, eles ouviram esta palavra de Jesus: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Eles talvez tivessem que se decidirem também.
Roma ou Jesus Cristo? A morte ou negar o Evangelho? Exemplo de Policarpo que eu contei para o irmão, e de tantos outros que foram mortos porque não negaram a sua fé. Ser fiel até a morte. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Eu quero concluir trazendo alguns versos para o irmão. Mateus 5, 10 e 11. Mateus capítulo 5, versos 10 e 11. E aí eu chego à conclusão, ao final desta mensagem. Mateus capítulo 5, os versos 10 e 11. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Por quê, meus irmãos? Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Parece que nós estamos lendo a respeito da igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna tinha esta palavra. Os evangelhos já começaram a ser articulados ali por volta do ano 30, o ano 35, o ano 40. Os evangelhos, as cartas já começavam a ser espalhadas pela Ásia Menor, por aquilo que nós conhecemos hoje como Turquia, por Jerusalém, por toda aquela região. Os discípulos compartilhavam os ensinos de Jesus, e parece que esse texto é para a igreja de Esmirna. Vocês são felizes, vocês são bem-aventurados, porque vão falar mentira a respeito de vocês, vão perseguir vocês, e vão falar todo mal contra vocês, mas vocês devem se alegrar e se exultar, porque é grande o vosso galardão nos céus. Que mensagem poderosa. É por isso que lá ele vai dizer assim: vocês herdarão a coroa da vida, vocês não passarão pela segunda morte. Vocês sofrerão e morrerão a espada do império, mas vocês não provarão a morte eterna espiritual, porque vocês estarão comigo na eternidade. Mas há um outro verso que eu quero compartilhar com os irmãos, 2 Coríntios capítulo 4, versos 8 e 9. 2 Coríntios capítulo 4, versos 8 e 9. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Esta é a mensagem do Evangelho para nós, daqueles que professam a sua fé em Jesus Cristo. E 1 Pedro capítulo 4, versos 12 a 16. 1 Pedro capítulo 4, versos 12 a 16. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês. E ele não para por aí. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. É possível que alguém esteja passando um momento de perseguição, um desacordo, uma situação pelo fato de você ser crente, talvez no ambiente escolar, talvez no ambiente profissional, talvez dentro da sua casa, ou talvez você mesmo, na sua experiência pessoal, esteja sofrendo um ataque de Satanás, tentando desfazer a sua fé, tentando eliminar a sua fé, tentando combater a sua fé. O Senhor Jesus nos mostra aqui: se assim você sofre por amor ao Evangelho,
exultai, alegre-se, porque você faz parte do sofrimento. Assim perseguiram os profetas, assim perseguiram ao Senhor. Por isso ele diz, exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Irmãos, ninguém quer perseguição. Quando lá no período dos anos 70 da nossa era, quando aquelas perseguições viriam sobre a igreja, Nero colocando fogo em Roma, Domiciano perseguindo João, apóstolo Paulo sendo perseguidos, o Senhor Jesus, ele trouxe algumas orientações: fujam para os montes, tentem se salvar, façam a obra, continue pregando o evangelho. Mas se ela vir, que seja por amor ao Senhor, passarmos pelas tribulações, nós podemos pedir ao Senhor graça e misericórdia para vencer e manter a nossa fidelidade em tempos de guerra espiritual. E aí eu quero concluir. Será que é possível viver esta fidelidade num tempo de tanto relativismo? É possível ser fiel a Deus na faculdade, com tantas pressões, com tantas pessoas que muitas vezes riem? Vocês acreditam nisso, nesse livro? Vocês acreditam ainda nessas histórias? Será que é possível? No mundo que nós vivemos hoje, com tantas perseguições, algumas veladas, sutis, difamações contra os crentes sinceros, é possível ser fiel a Cristo num ambiente de ateísmo, onde o mundo sem Deus, com doutrinas demoníacas, camufladas de ciência e teorias sociais, é possível ser fiel a Deus diante desse cenário, que tentam enganar as pessoas, que tentam sutilmente infiltrar essas ideias demoníacas? É possível ser fiel ao Senhor? Teorias extremamente humanizadas que desprezam o Criador. Será possível ser fiel a Deus nesse sentido? Sim, é possível, meus irmãos. Pela graça do Senhor, mantendo firme a nossa fé. E a igreja de Esmirna é uma igreja exemplo desta fidelidade. E quando falamos em igreja, estamos falando de pessoas, estamos falando de gente que podem vencer as provações, as difamações, as perseguições que porventura estejam vivendo. Lições para a igreja de Esmirna para hoje. Tem uma tela aí para a gente chegar à conclusão, meu irmão. Lições de Esmirna para hoje. Coragem para enfrentar desafios. Coragem demonstrada inspira-nos a enfrentar os desafios da vida com bravura e determinação. Perseverança nas adversidades. E as lições de perseverança da igreja de Esmirna nos são fundamentais para nos ajudar a superar as adversidades que enfrentamos. E esta conclusão, na lista mundial da perseguição em 2025, alguns países que nós temos que perseguem cristãos, perseguem a fé, e nós temos aqui Esmirna como símbolo desta fé que influencia a nossa espiritualidade, a nossa cultura também ao longo dos séculos, e perseguidos, porém não esquecidos. Ao vencedor, diz a palavra do Senhor, ao vencedor, nenhum modo sofrerá dano da segunda morte, porque a eternidade nos aguarda. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, que o Senhor nos dê sabedoria. Quero convidá-lo para que no próximo domingo esteja aqui pela manhã para ouvir sobre a próxima igreja, a igreja em Pérgamo. Um local belíssimo, com fotografias bem interessantes, um local bonito, maravilhoso, uma montanha, uma colina, a igreja mais alta daquele tempo, que contemplava toda a cidade, e é isso que nós iremos ver no próximo domingo. Fala para a pessoa que está ao seu lado assim: vem domingo que vem de manhã. Está muito fraco, vem domingo de manhã. Isso, ouvir sobre a igreja de Pérgamo. Aos meus companheiros de viagem, venham domingo de manhã para assistirmos e participarmos e cultuarmos ao Senhor com algumas fotografias desta igreja de Pérgamo. Irmãos, fiquemos todos de pé e vamos cantar ao Senhor. Temos por lutas passadas
umas temíveis cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis.